Olá, fala comigo. Este é mais um podcast Fala Comigo. Sou Ronaldo Carvalho. Obrigado por acompanhar a gente pelo YouTube. Obrigado por acompanhar a gente pelo Instagram. Instagram Ronaldo Carvalho. YouTube Fala Comigo 73. E sempre com entrevistados aqui que fazem a diferença. E hoje não está sendo diferente. Aliás, está sendo melhor ainda. Estou aqui com um colega de faculdade, um amigo de décadas. A gente não vai entrar em detalhe, mas tem cada história aqui que a gente, se a gente começar a lembrar, já está até rindo. Então não vou falar muito não. Então deixar para vocês descobrirem e com certeza ser enriquecido pelo conteúdo que ele tem a nos passar. Para você que é um jovem empreendedor, está aqui um grande professor. Para você que é um jovem que tem sonhos, está aqui uma grande figura assim inspiradora. Giannis, muito obrigado, cara, Eu que agradeço o por convite. ter conseguido uma folga na agenda lá, que pô, a gente sabe do sucesso que a gente tem te acompanhado pela rede social. Tem ficado feliz porque nós fomos colegas de faculdade. Sim. Já colei muito de você, né? É brincadeira, hein? É um professor da antiga aí, né? Vou pedir pra cortar depois. Quem é Jean Anderson? Rapaz, é um guerreiro, é um lutador. Se você pensar que existe uma possibilidade, então assim eu sempre vivi. Existe uma possibilidade, então eu vou tentar. Eu não vou desistir. Então acho que em uma palavra, persistência. Guerreiro, persistente. Meu Pronto. nome é Persistência. Exatamente. Acho que seria isso. Caramba. Porque desistir é fácil. Você tem tantas dificuldades no meio do caminho, entendeu? E são muitas mesmo. Quando você começa sozinho, quando você não tem apoio em casa, quando você não tem apoio de ninguém, então você tem a você mesmo e a Deus. Eu, graças a Deus, tive o apoio de uma pessoa sempre comigo, que é minha mãe. Né? Então, assim, não apoio financeiro, infelizmente não tinha como, né? Mas o apoio de vamos lá, vai dar certo. Temos É uma várias palavra de uma histórias. mãe. Vai lá, você vai conseguir. Exato. Porque existem umas palavras malditas que a gente tem que estar sempre repreendendo. São pais, tios que falam para sobrinho. Não vai dar certo, você não vai ser nada. Isso aí não é de Deus, não. Rapaz, eu passei por muito disso mesmo, em relação ao âmbito familiar. Infelizmente, até. Mas Mas isso. o nosso Deus é maior, olha onde você chegou. Exato. Eu pegava tudo de negativo para encorajar o Uau, alcance, entendeu? forte isso. Porque as pessoas vão falar. E você tem que canalizar esse sentimento para alguma coisa. Então você acaba primeiro provando a você mesmo, e com isso você vai crescendo. E esse crescimento, os outros que falavam mal estão te vendo. Entendeu? E acabam te acompanhando. Hoje tem pessoas que acreditam que sigam a rede social que nem falam comigo, mas que outrora criticavam, acreditavam que não ia conseguir. Você me fez lembrar a história do burrinho, né? Caiu no poço e ninguém quis resgatar. Isso aí não vai dar em nada. Não vai nem o trabalho. Vamos enterrar logo. E começaram a jogar terra no poço para aterrar o burrinho. Uhum. Ele foi pisando na terra. Pois é. Ele foi pisando e foi subindo, cara. Então, assim, as pasadas de terra que o pessoal acha que tá matando nosso gás, nossa guerra, isso aí só pega em quem não é empreendedor. É verdade. É para quem não tá aqui numa sala como essa, para quem não acompanha e fala comigo. Não é? E por isso que eu me sinto honrado de ter você aqui. Na verdade, a honra é Porque toda minha. você é desses que pisa nas pedras que te taca, pisa nas pasadas de terra que jogam sobre você. Então, por isso que eu acho que a gente se identifica tanto. Tenho a honra de ter estudado com você. Isso aí é um currículo para mim. Então, quando eu vejo você na rede social, eu vejo as pessoas que você posta antes e depois. Cara, aquilo ali é muito motivador, cara. Pô. Conta um pouco pra gente sobre essa área de atuação aí. Como você acabou de falar, né? O antes e depois. A fisioterapia, ela tem tudo para ser a profissão mais bem desejada do país, certo? Porque nós conseguimos mostrar resultados, contanto que você realmente se empenhe com isto. Infelizmente, existe ainda aquela chamada fisioterapia de produção, onde você ganha em quantidade, ou aqueles que cozinham pacientes, né? Que você não sabe que não tem um resultado, você não é transparente com a família, certo? Mas você quer manter aquele paciente para fazer o seu salário. Infelizmente tem profissionais assim em qualquer lugar, certo? Mas a fisioterapia
ela em si, como eu falei, ela tem tudo para ser uma profissão de destaque no Brasil. O grande problema que eu vejo é que você só vai conhecer o trabalho da fisioterapia se você precisar dela, ou se você conhecer alguém que precise. E é isso que eu quero tentar, quando a gente posta o antes e o depois, tentar mostrar que até mesmo preventivamente você pode trabalhar com a fisioterapia, que nós somos profissionais de primeira abordagem. Hoje o conselho nos respalda com isso, certo? Então, o que eu vejo é essa dificuldade. A pessoa esperou acontecer para procurar. E, poxa, se você colocar em densidade demográfica, em caráter percentual, quantos casos vão surgir para que você venha a atuar? Vai demorar. Então acaba sendo um trabalho formiguinha. E quando a gente faz um trabalho com autorização do paciente, obviamente, certo? Que existe o termo para isso. Com autorização dele, o antes e o depois, as pessoas começam a entender que a fisioterapia realmente é muito mais do que outrora era conhecido como uma profissão da massagem. Você falou uma coisa interessante que a gente não vê pessoas divulgando, mas eu acho que é até interessante, nós vamos passar a divulgar até aqui. Vocês devem estar divulgando a fisioterapia preventiva, né? Sim. Para idoso. Aí leva seu pai, leva seu tio, seu avô, procura lá o Gianderson e depois nós vamos estar passando o telefone dele aí. Ele é uma figura fácil de achar na cidade. Você vai na rede social. Qual é a sua rede social? Dr. Janderson Rocha. Dr. Gianderson Rocha. E marca ali sua consulta. Mas não tô sentindo nada, Ronaldo. Vai para não sentir, ué. Não é verdade? Vai esperar sentir. Olha o que acabou de falar. Achei muito interessante que você falou assim, ó, a fisioterapia preventiva. Existe a ergonomia, a própria ergonomia, que é a qualidade de vida, certo? Existe hoje o Pilates, claro que existem as contraindicações, e o Pilates de uma forma intermediária com relação à academia propriamente dito, para pessoas que eu recomendo, com pessoas com idade longeva, que venha fazer o Pilates de preferência individualmente, ao invés do coletivo, porque nem todo mundo é igual, certo? Então nós temos hoje recursos para facilitar a longevidade e reduzir o quadro álgico, ou seja, a dor que aquele paciente vai demonstrar. Eu acho que isso é muito interessante. Oh, muito, poxa, é bom isso aqui. Eu tô achando que eu vou trazer você aqui para as pessoas que seguem a gente. Pô, ter um conteúdo assim tão interessante, eu que tô sendo surpreendido aqui. Caramba, Então isso é muito interessante. Isso aí feliz. dá o entender que o nosso canal tá no caminho certo. Porque se não tocou em mim, não vai pro ar, né? Tem que tocar em mim, porque a gente tá aqui como se fosse uma receita. Olha, gente, isso aqui tá sendo muito bom para mim. Esse amigo aqui, ó, eu acompanhei desde do vestibular. De Tem 2002. visto 2002. Minha matrícula é 200, 210. Ah. Você lembra a sua? Não lembro. Depois eu mudei pro Rio, Depois rapaz. vocês querem me criticar meu cabelo em branco. Aí, Olha rapaz. que nem cabelo eu tenho mais, rapaz. 2002 era o início da matrícula. Exato. 10.601 a minha. Eita. Rapaz. Você teve algum desafio, distração no início do seu empreendimento, que te trouxe dúvida da sua formação, ou não teve dúvida, já estava certo o que queria fazer? Olha, eu estava certo o que eu queria fazer. Na verdade, vamos colocar de uma forma mais ampla. Eu estava certo que eu queria ser um profissional da saúde. Eu estava certo, vou ser bem mais. Eu vou ser menos hipócrita. Eu estava certo que eu queria ser médico. Mas agora pensa o seguinte, na atual circunstância. Filho de uma professora primária, a qual eu devo todo o meu respeito e minha vida, certo? Filho de um mecânico que não cursou um segundo grau, mas que fazia coisas assim, excelentes, sabe? Tanto voltada à área dele mesmo e na construção civil. E consegui alcançar a medicina, que era o topo. Ou seja, recursos financeiros para conseguir isto seria quase que improvável, para não dizer impossível, certo? Mas seria um exemplo para que outras pessoas também pudessem seguir, não é? Só que tem um ditado que eu costumo utilizar. Mira na estrela, que está bem além da lua, certo? Se você alcançar a lua, já está já está de bom tamanho, já alcançou um ponto muito alto. É melhor do que ficar no marasmo sedentário profissional. Você falou 3 vezes, e nós estamos praticamente começando. Mas você falou 3 coisas que talvez você não saiba o peso espiritual e maravilhoso que é. Você é filho de uma professora, Uhum. filho de um mecânico. Você se emociona quando fala da professora, você se emociona quando fala do mecânico.
Você sabe que a Bíblia fala em vários versículos que filhos, honre pai e mãe para que se prolongue os dias sobre a terra. Quando você honra pai e mãe, porque você falou que já te jogaram muita pá de terra, muita... Aí você fala, mas eu tô aqui, você não falou? Eis-me aqui. Exatamente. Eu não tenho dúvida que quando você honra pai e mãe, Deus te olha de um jeito diferente. E quando ele fala assim, para que se prolongue os dias sobre a terra, eu quando leio esses versículos bíblicos, eu imagino assim, cara, tem coisas maiores para vir na minha vida. Sim. Então, essa é a contrapartida que eu vejo Deus agindo na minha vida. Honra. Então, assim, quando a pessoa... Dificilmente você vai ver um profissional aí de sucesso que não honra pai e mãe. Verdade. Então, assim, é um sucesso. Pode ter certeza que uma das faculdades que você deve ter... Você imagina, você nem imagina. Eu não cursei essa faculdade, Ronaldo. Mas a faculdade da honra, ela te forma em muitas coisas boas. Ela te abre portas. São chaves de porta. Então, assim, é uma coisa que eu... É um ensinamento que você está deixando aqui. Eu tô só linkando com a Bíblia, que talvez você nem soubesse De fato, de outras nossa. passagens. Tem várias. Filho, honra pai e mãe para que se prolongue os dias. Eu já faço minha tradução. Filho, honra pai e mãe que as portas se abrem. Os céus se abrem. Poxa, céu se abrindo, que é coisa melhor. Mas vamos lá aqui. Qual o segredo de estar sempre se reinventando? Ser empreendedor. Ser empreendedor. Ser empreendedor. Não tem jeito. Olha, aos 14 anos eu era camelô. Uau. Quando o camelô era ali do lado da igreja, Da né? igreja. Então, eu aprendia que, sendo camelô, você vendia a necessidade daquela pessoa. Então, o certo é você descobrir. Quando o seu produto se tornar obsoleto, procure ver o que a pessoa está precisando. E se adeque a isso. Sim. Até há pouco tempo eu era professor porque estava sendo muito necessário a minha docência e formar profissionais capacitados para o ramo da saúde, o qual eu me propunha fazer. Certo? Veio o Covid. O Covid deu aquela estase, aquela pausa em tudo. E eu percebi que o Janderson fisioterapeuta hoje, ele é mais necessário do que o Janderson professor. Uau. Então, Então retornei. você... Deixa eu entender isso aqui. Não estamos mais falando de empreendedor, estamos falando de humano. Exato. Um empreendedor que pensa não só em vencer, mas ver pessoas felizes. É isso mesmo? Porque é necessidade. Você abriu mão de um negócio porque você entendeu que naquele momento você ia empreender em ver pessoas melhores. Exatamente, porque se para perceber o que foi o Covid para o profissional da educação. Primeiro, um desafio. Eu morava, nesse período, eu não morava na minha cidade, certo? E houve lockdown, tecnicamente falando, né? E o aluno não poderia ir até o curso em si, não podia ir e ficava numa situação difícil porque nós queríamos, né? Havia um interesse, uma intenção, porque tinha um concurso para vir, que foi da Polícia Civil, né? Eu tive um preparatório para. E tudo ficou inerte. E eu não podia continuar cobrando do aluno para isso. Então, foi aquele momento que eu recuei. Demos uma pausa com as atividades, continuamos de forma online, sem que o aluno pagasse, certo? Porque era uma responsabilidade nossa. Se o aluno ele cansa naquele momento, se ele para naquele momento, ele perde aquele ritmo. Alguns desistiram, sendo bem sincero. E quando voltou o concurso presencial, finalizei com honra a turma, certo? E segui com a parte da fisioterapia, porque eu estive de frente no Covid. Eu estive na linha de frente em 4 hospitais, certo? As pessoas brincam com o Covid é porque eles não viram. Eles não viram containers, né, frigoríficos com caixões. Fogo forte, né? Uma pergunta que pode vir à mente de um recém-formado. Como captar os primeiros clientes? Qual dica você daria? Primeiro de tudo, ele tem que ter base. Ele tem que criar base. Ele tem que ter consciência que tem que ter base. Ponto. Outra coisa, as pessoas elas vão em cima do preço. Então, o recém-formado, ele procura colocar o seu preço lá embaixo, certo? Eu acho um erro. Porque ninguém vai te respeitar dessa forma. Uma outra coisa seria... Meus colegas vão, né? Não vão.
Na verdade, até existe um termo que não vale a pena, mas seria algo pejorativo com a profissão, não é? Sinceramente, se aguentou 6 anos, 5 anos de graduação, pega mais 6 meses, seja um estagiário voluntário numa clínica. Aprenda com alguém que já tem anos de experiência. Isso é Entendeu? importante. Porque, vou te dizer, eu não digo apenas por mim, mas tem vários outros profissionais que nós podemos dizer que nós somos discípulos do saudoso Dr. Narciso, Sim. certo? Que foi, para mim, né? Sempre que eu posso, eu faço uma homenagem. O pai da fisioterapia de Barra do Piraí, certo? Então nós fomos estagiários dele e crescemos muito, aprendemos muito. Técnicas que nós pegamos naquele tempo e evoluímos, desenvolvemos, aprimoramos para os tempos atuais e conseguimos resultados com isso. Maravilha. Então, assim, você disse que houve a necessidade na pandemia, parou de dar aula, deu uma travada no seu curso, mas fechou. Ou eu posso linkar você com o instituto de um amigo aí? Vou até pedir a nossa técnica para colocar aí na tela. Olha aí, tem cursos maravilhosos. As Quem portas, sabe aí? aceito propostas, as portas são sempre abertas. Eu acho que a cidade precisa de você dando uns cursos aí. Perfeito. Maravilha. Vamos linkar isso aí. Vamos, aceito Não a desiste da proposta. aula que já falou duas coisas muito interessantes aqui que eu gostei muito. O que te inspira, cara? Você é um camarada que exala inspiração. O objetivo. Eu não alcancei o que eu queria e tive que abrir mão de muita coisa para isso. Ronaldo, é muito comum chegar na minha idade, certo? E já ter toda a família alicerçada, certo? Ter vivenciado isso. Eu passei 40 anos da minha vida em busca de um objetivo, certo? Eu ainda não acabei. Mas hoje eu percebi que deixei pessoas que deveriam estar comigo de lado. Porque são os amigos, né? Uns amigos se casam, formam família, saem da cidade e vão se perdendo vínculos. Então eu passei esse período todo trabalhando, promovendo. Quando eu achei que realmente seria o boom, veio o Covid, ninguém esperava, tive que me reinventar mais uma vez. Então o objetivo me inspira, porque como eu falei, aos 8 anos de idade, o meu objetivo, minha vontade, ou seja, 8 anos de idade mesmo, né? Era o tempo das tartarugas ninja, eu tinha ganhado o bonequinho do Leonardo, né? E eu fui convidado, né? Fui perguntado, indagado, o que você quer ser quando crescer? E eu falei médico, certo? Ainda não estou lá. Se me perguntarem, e aí, a sua jornada acabou? Eu falo não. Hoje eu quero conquistar aquilo que eu deixei, eu tive que abrir mão para poder alcançar o que eu alcancei hoje. Então hoje eu estou focado na parte família, na parte construir um lar, certo? Para que, juntamente, que a escolha da pessoa, o seu par, é muito importante, Sim. certo? Então, você tá falando, eu tô vendo aqui você numa estante, numa sala, indo numa estante, pegando alguns livros. E eu acredito que essa visão que eu tô tendo aqui, ela reflete você indo pegar alguns livros e voltar a ler do capítulo que você parou, é isso? Exatamente. Agora o Janderson, o Janderson família. Até onde eu estive, chegar até onde cheguei agora, a família que eu falo é construir a minha, tá? Até o que eu tive que. Primeiro, eu fui ceifado disto. Segundo, eu tive que me dedicar ao Janderson profissional. Hoje eu tenho 4 pós-graduações, mestrado em curso, entendeu? Tenho várias atividades ainda desenvolvendo, mas eu tive que abrir mão de coisas que todos tiveram ao meu redor tiveram, né? Que é alicerçar a família, ser agraciado de ver seu filho ir para a escola, entendeu? Isso é impagável. Então, por um objetivo. O objetivo de chegar à medicina. Mas você não chegou. Tudo bem, eu tô vivo ainda, certo? Mas tentou. Exato. Tá tentando. Mira na estrela, certo? Se você alcançar a lua, você já vai estar muito bem. E segundo, minha mãe sempre falava, e sempre fala, tente ou seja o melhor naquilo que você faz, certo? Eu não preciso me destacar em relação aos outros, eu tenho que me destacar para mim.
Eu não Vença tenho que... você mesmo. Exatamente, eu não tenho que ser melhor que o meu colega, não. Isso é prepotência e arrogância. Eu tenho que ser melhor para mim, a cada dia, eu tenho que superar, certo? Isso foi aprendizado da minha mãe. E se você tivesse uma varinha mágica? O que você mudaria na tua cidade? Ou o que você mudaria na sua vida? Ou no seu trabalho? Uma varinha mágica. Eu faria com que as pessoas conhecessem um pouquinho mais da fisioterapia antes de precisar dela. Entendeu? Porque quando você conhece o trabalho, você valoriza. Você valoriza o pedreiro que constrói sua casa, Sim. certo? Você valoriza o policial que defende a sua vida, defende a sua cidade. Você não valoriza a fisioterapia porque você ainda não precisou dela. É verdade. Entendeu? Agora, se você fizer uma pergunta, inclusive vai sair vão sair alguns depoimentos dos familiares dos meus pacientes. Como a fisioterapia mudou a vida deles, certo? Uma pessoa acamada que agora, mesmo com dificuldade, deambula para realizar suas necessidades fisiológicas. Você pergunta para uma esposa de 70 anos levar o seu esposo de idade equiparada ao banheiro se é mais fácil do que virar sem auxílio o mesmo paciente na cama com fralda, etc. Claro que é mais fácil levar até o banheiro. Então a fisioterapia ela viabiliza isso. Entendeu? Ela faz com que as pessoas facilite a vida do familiar e cura aquela frustração primordial de quem perdeu a possibilidade de executar as atividades de vida diária. Entendeu? Ao top. E o que você deixaria hoje de mensagem para pessoas que gostariam de conhecer um pouco mais tá buscando a profissão e se encantou com essa entrevista? O que você orientaria? Vale a pena? Vale sim. Vale porque, graças ao avanço da ciência, não é? A população está mais longeva, certo? E, infelizmente, assim, a ciência avançou, mas não temos a fórmula da fonte da juventude. Então, algumas doenças próprias da senilidade, ou seja, próprias da idade avançada, vão acontecer, certo? E aí, então, as pessoas vão precisar cada vez mais de fisioterapia. Então, sim, eu incentivaria. É muito complicado a nossa cultura, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, que você falou aqui, foi da fisioterapia preventiva, né? A pessoa chega numa certa idade, fulano tá ficando velho, tá caindo à toa, e vai caindo. Até bater com a cabeça e morrer. Você perde um familiar. Sim. E, quase caí aqui. Por alteração cerebelar, né? Como é que é Alteração o nome disso da mesmo? Que eu faltei a sala e depois Possivelmente uma alteração. Eu acho que eu tava no pé sujo. Rapaz, o pé sujo. Deus do céu. Vai editar depois, né? Mas... Vamos lá. Aí assim, não seria a pessoa, quase me desequilibrei, quase caí aqui. Muita gente dá pouca importância, mas quem tá perto, às vezes um filho, mas como é que foi isso? Nem nada não, mas o que foi? Peraí. Aconteceu recidivante, ou seja, aconteceu mais de uma vez. Encaminhe para o neuro primeiro, certo? Faça uma avaliação do sistema vestibular e do cerebelo, certo? Obviamente vão pedir exames, ok? Encaminhe para a reabilitação neurofuncional, reabilitação vestibular, certo? Que trabalha exatamente com essa parte de equilíbrio, ambas, né? Com a parte de equilíbrio. Eu tive nesse ano, né? 3 pacientes com esse tipo de alteração cerebelar, certo? E nós conseguimos, através de estímulos, né? Trazê-los para a atividade de vida diária. Então encaminhe, certo? E faça isso de forma preventiva. Mas não vamos apenas por aí, não. A maior parte das pessoas hoje trabalham sentadas, certo? Seja dentro do escritório, quando tem essa possibilidade, seja no transporte coletivo ou transporte particular, o chamado transporte aplicativo. Tem até podcast que a pessoa fica sentada na entrevista. Não é, rapaz? E o que acontece? Para onde se dissipa a aceleração gravitacional de Newton, ou seja, a lei da gravidade que atua sobre todos os corpos? Não vai para as pernas. Se acentua na sua coluna.
Então, fatidicamente, a pessoa que não faz um alongamento pregresso, não tem um alongamento laboral postural, não tem um profissional da fisioterapia voltado à parte da ergonomia para prevenir, com o tempo, ele será um certo candidato a ter Você herniação falou discal. várias vezes aqui da pandemia. Sim. Hoje a gente conhece pessoas que sempre falam, rapaz, tô com a dor aqui, dor ali. Você acha que essas pessoas que estão muito no home office, mexendo nos seus computadores, ela deveria procurar um fisioterapeuta? Deveria. Preventivo, Deveria. né? Preventivo. Na verdade, eu vou ser bem sincero, hoje em dia, nenhum profissional trabalha mais sozinho. Hoje eu sou agraciado com a presença de 2 profissionais, 2 médicos, certo? Um voltado à área de ortopedia, que na verdade ele é referência no sul fluminense, e o outro, que é um neuro que trabalhamos juntos, a gente conversa muito, é uma pessoa nerd igual a mim, e conversamos muito sobre casos, nós fazemos estudos de casos. Então, hoje em dia, seja o local onde você for, se você for até o consultório me procurar e eu achar que eu conheço que o seu quadro clínico está acima da minha capacidade, eu estarei passando, obviamente, para o profissional orto, da minha confiança, ou o profissional neuro da minha confiança. Porque eu sei que com os dois eu trabalho conjuntamente. Pra você ter uma ideia, tinha um paciente que eu falei, olha, o caso dele não é a escoliose em si, é uma forma de compensar. Ele tem uma dismetria de membros inferiores. Então ele tem uma perna maior que a outra, uma assimetria. Então o que a gente pode fazer? Esse profissional ele estava fora do Brasil. Ele falou assim, me atende, sempre me atende. Ele falou, olha, Janderson, aqui já tá dando 1 hora. Né? A gente tava dando 8 horas da noite ainda, mas tudo bem. Lá já tava dando 1 hora. Ele virou e falou assim, mas assim que eu voltar, você pede para ele passar de novo na clínica, que eu vou solicitar uma escanometria para a gente fazer um índice de Kolbe para ver se realmente essa escoliose ela é postural ou ela é uma forma compensatória dessa alteração do tamanho, né? Falando bem pública, bem normal, né? Do tamanho da perna desse paciente. Foi feito. E nós descobrimos que havia essa discrepância. A fisioterapia descobriu, mandamos para o orto confirmou e trabalhamos em cima para corrigir a relação à postura para compensar, infelizmente. E ele estava em fase de crescimento, então, obviamente, facilitou um pouco. Não sei se alguém que está assistindo esse vídeo vai dar uma acelerada ou não, mas qual é a sua rede social, só para as pessoas ficarem ligadas? Dr. Janderson Rocha. Dr. DR Janderson Janderson Rocha. Isso. Porque hoje eu estava conversando até com a neta de um amigo que eu chamo de sobrinha, e ela tava com a mochila muito pesada. Eu falei assim, eu já briguei com você quanto a isso. Os pais devem ficar ligados nisso, né? Sim, com certeza. A maior parte... Existem lesões... sim. Inclusive isso era uma tese do mestrado, né? Que era o produto do mestrado em si. Que era a incidência de escoliose idiopática em indivíduos do ensino fundamental e médio. Porque existem 2 tipos de escoliose. A escoliose postural, que é aquela que adquire de acordo com os seus hábitos de vida diária, e a estrutural, que nasce com você. Por exemplo, eu sou bronquítico, eu tive bronquite na infância. Na verdade, olha, vou ser bem sincero, minha mãe falou que foi guerreira, eu tenho que cuidar dela pra caramba. Eu nasci genovalgo, joelho pra dentro, nasci de 8 meses, tive bronquite, e a bronquite me levou para perceber essa protração de ombro, que nós chamamos de hipercifose, certo? Então o bronquítico fica hipercifótico. Poxa, como podemos prevenir isso na infância? Poxa, é uma natação, é uma fisioterapia pregressa que vai indicar para outros profissionais. Como eu falei, a fisioterapia, nenhum profissional hoje, nem mesmo a medicina, é Deus que cura sozinho. Só Deus faz isso. Certo? Hoje em dia existe a interdisciplinaridade. O que é do homem, o homem tem que fazer. Exatamente. O que é de Deus deve fazer. Não Quando nós oramos a Deus, Deus responde, vem no nosso coração, a parte dele sempre vai fazer. Quando você fala que Deus vai curar, a gente vai ao nosso limite. Exato. E o restante É com Deus. Exatamente. É aí que eu falo do poder da oração, né, Jantes? E esse dia eu fui pesquisar, até conversei com um amigo, todo mundo viu esse vídeo, não sei se você chegou a ver, estava falando sobre oração. Eu gosto muito de oração porque é um momento que você move o ambiente ao seu redor. Quantas vezes você na prova, o pessoal ora na prova, meu Deus! E quando você fala assim, rapaz, é muito importante a gente trazer Deus para o nosso ambiente, né, cara? Momento Sim. de cura. E isso é muito interessante. Sabe, o que você acabou de falar, eu sempre exemplifico
com algumas pessoas que, como o meu estagiário, que corre muito atrás, ele criou a oportunidade dele. Isso é interessante. E é claro que o Papai do Céu abençoou. Porque eu digo o seguinte, existe uma passagem, né, que é de Lázaro, certo? Da ressuscitação de Lázaro, né? Que Jesus o faz. E no sepulcro dele, de Lázaro, existia uma grande pedra. Não é? Deus é Deus. É claro que ele nem precisava nem pensar. Ele explodiria aquilo, faria alguma coisa que nós nem conseguimos pensar nisso. Mas ele pediu para que os homens afastassem aquela pedra. Você falou que realmente aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer por você, porque ele não vai esperar que você... Essa passagem é interessante pro lado, vem. Né? Exatamente. Vou te buscar, não. Vou ressuscitar. Não é? Mas você pode vir. Vem fazer a sua parte. Pô, na verdade. Tá amarrado, vem pulando, filho. Você tem uma ideia? Meus pacientes, eles acreditam, como eu tiro essa noção de fisioterapia, vai chegar 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana e vai ficar bom e vai ótimo. Não. Não existe isso. Se a pessoa é cardiopata, ela toma remédio para pressão todos os dias. Para a fisioterapia também. A fisioterapia moderna, atual, você fala sobre isso. Você ensina o cuidador formal ou informal. O cuidador formal é aquele que é contratado, o informal é um familiar que você coloca. Alguns exercícios que você sabe que não tem como prejudicar aquele paciente e que vai facilitar o seu trabalho na próxima consulta que você for, na próxima vez daquele paciente. Porque você vai até o paciente, você fica 1 hora. O familiar, o cuidador, fica os outros 23. E é por isso que a minha fisioterapia dá resultado. Porque eu não tenho essa bobeira, esse egocentrismo de guardar o conhecimento. Eu transpasso, eu perpasso para aquele de direito que vai cuidar do paciente. O paciente vem em primeiro lugar, não a minha vaidade. Gostei. E eu tô aqui para confirmar, porque olha só. Eu te fiz uma pergunta aqui que... Assim, eu tive a certeza que eu chamei a pessoa certa para estar aqui falando sobre isso. Primeiro passo, que eu te falei, quando a pessoa tiver alguma dificuldade, quase caiu ali, o que ela deve fazer? Você não falou para te procurar, não. É verdade. Procura um neuro, né? Uhum. Que automaticamente, através da neuro, vão fazer exames, né? Tanto para o teste, para ver o sistema vestibular, quanto a parte cerebelar. O cerebelo, ele controla a coordenação motora, tônus muscular, noção sensoro-espacial, faltou um, e equilíbrio. Certo? Então o cerebelo controla isso. Não, o que eu achei interessante é o seguinte, quando você... Porque a gente começa a entrevista e as perguntas vão surgindo da resposta. E como eu te falei, poxa, eu acabo ficando muito feliz de ter a qualidade do entrevistado que vem aqui, a qualidade que um amigo de faculdade se tornou, fisioterapeuta, Dr. Gianderson Rocha, e a seriedade. Você é um dos profissionais hoje que a gente fala que pede a Deus que sustente. Eu fico lisonjeado com isso. Porque o profissional, você falou que o importante, o dinheiro é bom, mas você tem que olhar o paciente como paciente. Você abriu mão do empreendimento para empreender em questões melhores de pessoas, não foi isso que eu entendi? Exatamente. Se eu tiver entendido errado... O pós-Covid me deu essa liberdade, me deu uma outra visão. Você em um momento falou, eu resolvo. Não. Você falou em parceria. Nenhum profissional consegue. Então, até essa hegemonia médica, a gente vai também deixar cair por terra também, entendeu? O médico, ele trabalha associado. O bom médico, hoje em dia, trabalha associado. Não vou citar nomes aqui, mas eu tenho um profissional. Não tenho. Na verdade, eu conheço um profissional que eu achei muito lindo o que ele fez, muito profissional o que ele fez. Ele me deu o encaminhamento da paciente. A paciente que está andando hoje, né? Foi a segunda consulta dela, ela está andando. E ele não colocou a prescrição que deve fazer, o que nós devemos fazer e quanto tempo. Ele colocou avaliação e conduta fisioterápica. Esse profissional, ele é muito iluminado, está bem à frente do tempo. Sim. Entendeu? Ou seja, a parte dele está aqui. E, obviamente, eu não vou transpassar ou perpassar. É uma coisa que a gente ouviu muito na faculdade, não sei se você lembra disso. Que, às vezes, a linda profissão da fisioterapia, às vezes, é limitada porque quem caminha já quer fazer o papel dele e o seu. Exato. Então, assim, peraí, quando você falou muito lindo esse profissional, cara, você estudou essa área. Exatamente. Agora é com você.
Aqui veio em mim, eu fiz o exame, avalia agora. Existe o 8, existe o 80. Eu já recebi de profissional, na verdade, paciente, uma cartilha, dizendo assim, faça isso, mais ou menos assim, né? Faça isso. Ou, no caso, tracejou o meu tratamento fisioterápico. Eu virei na avaliação e falei com a paciente, olha, eu posso fazer o que você veio aqui, que mandou para você fazer. Isso não vai adiantar, certo? E, sinceramente, não vou te atender. Agora, se você confiar no meu trabalho, nós vamos trabalhar de uma forma diferente e vai dar resultado. Deu resultado. Então, assim como existem profissionais como este, que têm a liberdade, que têm a maturidade de saber, estou nessa área, aqui já cabe a outro profissional, existe aquele com É complexo como se de você mandasse Deus. um carro para oficina com o motor batido e falar pro mecânico, esse carro tem que ser entregue sexta-feira. O mecânico faz o motor do carro e dá aquela lavada para entregar pro cliente. Aí o cliente chega, poxa, mas tá com a roda traseira suja, para-choque sujo. Porque o mecânico tinha que fazer o serviço dele, que é mecânico. Agora vou encaminhar pro lavador. Irmão, deixa esse carro chique. Exatamente. Vamos fazer uma média pro cliente. Exatamente. Antes eu tô triste, cara. Porque chegando ao fim dessa entrevista. Ah, rapaz, não, tudo bem. Mas você tem que se comprometer de arrumar uma vaga para voltar aqui. Com certeza. Porque isso aqui é assunto para 7, 8 horas de entrevista. Não, perfeito. Então, muita gratidão, cara. Eu que pela agradeço. tua disponibilidade. Eu agradeço. Eu acredito que quem está assistindo isso aqui vai ser esperto, vai compartilhar, vai marcar amigos, vai marcar pessoas. Achei muito. Não tinha visto isso aqui, ouvido falar nisso aqui. Rapaz, depois eu chego em casa, a Thaís vê essa gravação, fica, meu Deus, tá falando muito errado. Achei muito interessante, ficou marcado em mim. A fisioterapia preventiva, Sim. os tratamentos preventivos, como você disse, gente, não procure o profissional quando tiver doendo ou quando já estiver doendo há tempo. Não é? Tá sofrendo por quê? Não é? Muitas profissões vão favorecer, vão levar a isso, é científico. Então, pode prevenir. Esse é o podcast Fala Comigo. Nós estamos no YouTube, Fala Comigo 73. Eu quero agradecer, não escrevi aqui, aos amigos do Grupo Xerém, a coloca para mim o www, que é maior que tem, Instituto Mentalidade 7x.com.br. Giantes vai dar aula aqui nesse curso. Eu vou brigar com ele até, porque você precisa passar esse conhecimento. Aceito o convite. Vou falar com o amigo Luciano Quintanilha. E muita gratidão você ter nos cedido essa sapiência. Na verdade, foi uma honra para mim o convite. Fiquei lisonjeado com o convite. Você deve olhar para mim e ficar triste. Pô, a gente começou a falar junto, Ronaldo. Você fazia só bagunça. Mas eu segui a carreira militar. Hoje estou aposentado, mas é aquela história. Cada um faz o seu que é melhor. Exatamente. Eu não conseguiria fazer melhor igual você. Não, então você fez. Nós temos outros amigos que seguiram a carreira. Temos amigos que vieram também para a carreira militar. Sim. E creio que você vai voltar aí em breve ser esse professor. Então esse é o nosso podcast Fala Comigo. É um podcast do empreendedor, daquelas pessoas que querem alavancar na carreira, querem iniciar uma carreira. Eu trago aqui pessoas que estão se destacando no que faz. Então, assim, hoje de uma forma especial, um amigo de faculdade, Janderson. Que alegria ver que alguns levavam a sério, outros faziam aquilo, um com facilidade, outro com dificuldade, você fez com bastante dificuldade. Eu acho que a dificuldade foi ser o maior professor. Exato. E parabéns, Janderson. Continua sendo esse cara honrado, honra pai e mãe. Sim. Você quer falar alguma coisa para... Primeiramente, só agradecer o convite, tá? Para mim é uma honra, tá? Poder dizer um pouquinho sobre a fisioterapia. Se outros profissionais também fizessem isso, talvez a população, enfim, se conscientizasse do valor da profissão fisioterapia, ou seja, do fisioterapeuta. Não é? Acho que seria interessante. Muito obrigado a você que ficou com a gente. Então, até a próxima entrevista, o próximo episódio. Muito obrigado. Esse é o podcast Fala Comigo. Segue a gente no Instagram, Ronaldo de Carvalho, e no YouTube, Fala Comigo 73. Tô aprendendo ainda. Beleza. Muito obrigado. Eu que agradeço.